Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Palavra de Esperança. E o texto que nós vamos trazer e conversar um pouco sobre ele está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, a partir do verso 24, e assim nos diz a palavra de Deus. Disse-lhes: retirai-vos que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Chama-nos muito a atenção essa expressão, e riram-se dele. Ou seja, as pessoas zombaram do Senhor Jesus, do ato que ele havia acabado de cometer, das suas palavras. Ele foi desdenhado, a sua autoridade foi colocada em xeque. E antes de nós comentarmos sobre o fato em si, é muito importante nós nos determos um momento sobre isto. Pode acontecer de que a sua experiência, a palavra de Deus na sua vida, no seu coração, aquilo que são os atos de Deus, a operação do Espírito Santo, até a sua própria fé, tudo isso pode ser alvo de críticas, de comentários, de descrédito. Isso pode acontecer. E às vezes esse tipo de crítica pode ocorrer no nosso interior. Não se deixe nunca levar por esse tipo de situação, porque todas as coisas na vida podem passar e passam, mas a palavra de Deus é eterna, os atos do Espírito Santo do Senhor são proféticos, vivos. Jesus é o nosso Senhor e Ele está presente, vivo, poderoso, realizando a sua obra nos nossos corações. Agora, entrando no fato em si, um homem relata a palavra, nós não lemos, está um pouquinho antes, foi até o Senhor Jesus e lhe disse assim: Senhor, a minha filha acabou de morrer, faleceu agora mesmo, mas vem, ou seja, ele fez um convite para o Senhor Jesus, um convite que demonstrou a sua fé no Senhor. Vem, Senhor, coloca a tua mão e a minha filha há de viver. Um exemplo glorioso de fé. E o Senhor Jesus atendeu a súplica, o clamor daquele homem e o acompanhou até a sua casa. Esteja sempre certo disto. A oração de um coração contrito não vai ser jamais desprezada por Deus. Aquele que a Ele invoca, que se prostra diante do Senhor, que busca a sua misericórdia, que pede socorro, aguarde. De alguma maneira, o Senhor há de enviar uma resposta, uma direção, uma providência. Não faltará o consolo do Espírito Santo de Deus em favor daqueles que nele creem e que o buscam. Voltando então, Jesus chegou à casa daquele homem e aí aconteceu exatamente o que nós lemos. A residência até natural, é compreensível por conta do ocorrido, aquela menina morta, estava cheia de gente a casa, um grande alvoroço, e o Senhor Jesus entrou. Quando Jesus entrou, ele logo levou uma palavra: essa menina não está morta, ela só está dormindo.
Observa uma coisa, o pai já tinha ido falar para o Senhor algum tempo atrás: a minha filha acabou de morrer. Quando o Senhor Jesus ele anunciou, em outras palavras, que um milagre iria acontecer, aí veio a zombaria, veio o descrédito, mas nem por isso o Senhor deixou de operar, porque havia ali um coração necessitado. Sempre que o Senhor se dirigir à sua vida, o Senhor, a senhora, a partir da sua palavra em si, ou num dom espiritual, num sinal que o Senhor der, numa mensagem, naquilo que vem da parte de Deus, creia naquilo que é a sua palavra, que é a manifestação do Espírito Santo. Jesus, ele veio ao mundo, ele venceu todas as coisas, ele venceu a morte, ressuscitou. Se o Senhor Jesus, ele disse para aquelas pessoas, em particular para aquela família, aquele homem, a menina não está morta, é porque a obra seria realizada. O milagre chegaria debaixo da palavra do Senhor. Você pode crer, glorificar, se alegrar, mas pastor, a minha bênção, a minha resposta é impossível, parece tão distante, mas o Senhor já deu a sua palavra, aquilo que você busca já está na sua própria palavra, nas Escrituras, ou o Senhor de alguma maneira já lhe falou. Pode ter a convicção, o Senhor abençoa, o Senhor há de fazer a obra. Em seguida, as pessoas saíram, o Senhor Jesus, de uma maneira simples, ele tomou a mão da menina, ela ressuscitou, a família se alegrou. Interessante que aqueles que ficaram presentes, imagino eu, poucos, naquele recinto, viram que a mão do Senhor Jesus, quando toca na menina que estava morta, vem o resultado, aquele milagre acontece. Que maravilha nós sabemos que a mão do Senhor Jesus, que foi um veículo para bênção na vida daquela menina e daquela família, essa mesma mão está estendida. A mão do Senhor não está encolhida, ao contrário, ela está estendida para abençoar. Jesus é o mesmo e ele está pronto a ajudar e a socorrer o coração necessitado. Por isso que neste momento você pode apresentar ao Senhor, não é porque eu estou falando, mas porque a sua palavra assim diz. Você pode apresentar ao Senhor toda e qualquer necessidade. Eu não tenho esperança com tal assunto, uma questão que não se resolve, mas o seu coração se encherá de esperança se você depositar no altar de Deus toda e qualquer situação, aquilo que ninguém deu jeito, mas você vai buscar a face do Senhor, vai orar, madrugar, jejuar, vai para a casa do Senhor, para o culto, vai pedir oração aos irmãos, à igreja, e tudo estará debaixo da boa e potente mão do Senhor. Quando ocorreu então a bênção, qual é o final de toda a descrição desse fato? Que é o que Deus quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. A palavra diz que aquela notícia, ou seja, aquele fato glorioso, uma operação de maravilha, espalhou-se por toda uma região, por todo aquele país. A bênção, muito mais do que algo específico que nós recebemos, é o testemunho que nós damos, é a glorificação através de atitudes, da forma de viver que nós prestamos como efeito daquilo que o Senhor faz em nosso favor.
E é isso que nós precisamos cada dia mais fazer. Aquela notícia se espalhou. Nós somos e devemos ser veículos, porta-vozes da obra de salvação que o Senhor fez e está fazendo no nosso meio. O resgate que um dia o Senhor realizou na sua vida, livramentos, portas que foram abertas, bênção dentro de casa, uma vida transformada, a alegria que só tem o coração, que é habitado pela presença do Espírito Santo, a fé em Jesus. Leve essa notícia, diga para aquele que não tem esperança: você não precisa mais viver dessa forma, porque Jesus, o Salvador, um dia eu o encontrei, eu o sirvo, e você pode gozar da mesma bênção. Que assim o Senhor nos abençoe. Vamos fazer uma oração neste momento. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor ajude, socorra os necessitados, aqueles que precisam da intervenção que só o Senhor pode realizar, e que todos nós, da mesma maneira, sejamos anunciadores das boas novas do Evangelho, da obra do Teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que assim o Senhor nos abençoe a cada dia. A paz do Senhor Jesus.